Fala aí, meu povo, tudo bem, pessoal? Tranquilinhos? Vamos agora resolver a questão para te provar que isso aqui é muito mais simples do que pareceu da primeira vez. Beleza? A gente fez aquela série de demonstração de equações, mas é importante para a gente situar, saber do que está tratando. Mas agora vamos para a prática para ver como isso aqui é bem tranquilo. Começando aqui com a primeira questão que nos diz o seguinte: olha só, uma bicicleta de marcha única possui uma única relação de transmissão, contendo uma única catraca e uma única coroa. Ele está especificando o termo único, único, único. Porque existem bicicletas que aqui existem mais de uma catraca, né, de tamanhos variados na parte de trás, beleza? De modo que você consegue alternar as marchas, alternando os tamanhos ali das catracas. A gente já viu que o tamanho, ela, né, mudando o raio, na aula passada que o raio interfere nas velocidades, você consegue mudar as velocidades da bicicleta, né, ou a quantidade de força que você precisa fazer para alterar a velocidade. E é a famosa bicicleta com marcha, bem? Mas aqui a gente está tratando uma bicicleta simples que não tem as marchas. Ok. Na imagem está representado um conjunto formado por uma catraca e uma coroa acopladas por uma corrente metálica inextensível. Inextensível significa que ela não estica, tá? De uma bicicleta de marcha única. Considere essa bicicleta esteja em movimento uniforme e que a corrente não escorregue, não há deslizamento em relação à catraca e à coroa. Dos pontos A e B indicados na figura, e eles estão indicados bem aqui, ó, ponto A e ponto B, tudo bem? A gente consegue afirmar que eles têm mesma o quê? Opa, tô aqui meio que tampei, né? Beleza? Na frente. Eles têm de igual. Só vamos tentar descartar aquilo que a gente já sabe, que não é de igual, né? Elas vão ter mesma frequência de rotação? Não, não vão ter mesma frequência porque a catraca, a catraca é nitidamente menor que a coroa, bem? Então, se a coroa lá dá um giro, a catraca não vai ter dado um giro. Ela vai ter dado muito mais. Então, quando isso daqui dá um giro completo, isso aqui dá mais de um giro para que elas completem ao mesmo tempo. Então, eu já sei que a frequência não é. Então, vamos descartar aqui a frequência. Legal. Não pode ser a frequência de rotação. Velocidade angular, a gente só viu que quando elas têm com certeza velocidade angular, é igual é quando elas estão associadas por um eixo em comum. Bem que elas estão girando junto. Mas sabe, se tiver associado assim, elas não podem ter velocidade angular igual? Pode, desde que o raio seja o mesmo, desde que elas sejam o mesmo tamanho, o que não é o caso. Então a gente já viu que isso aqui, ó, também podemos tirar e jogar, assim como a letra E também. Boas. Velocidade vetorial igual. Olha só, se eu desenhar aqui a velocidade vetorial no ponto A, ela está girando para cá, então ela vai ter uma velocidade vetorial bem aqui, por exemplo, neste ponto. E B está girando no outro sentido, né? Ele vai ter uma velocidade para lá. Elas podem ter até mesmo módulo, mas são vetores iguais? Não, então não tem mesma velocidade vetorial. Lembra que eu enfatizei no início do vídeo passado, né? Que é o módulo da velocidade que é igual, é o módulo que tem que ser igual. E não consigo afirmar sobre o vetor velocidade aqui. Tudo bem? Quer dizer, consigo sim, né? São diferentes. Beleza? Então a gente vai de fato aqui agora descartar essa outra. Velocidade escalar igual na letra B. Ora, essa aqui a gente consegue afirmar com toda certeza que é verdade. Foi a afirmação que a gente fez lá quando temos polias catracas associadas em formato de corrente ou em contato direto. A aceleração centrípeta também não, porque a aceleração centrípeta tem também a ver com raio, muito embora a gente não tenha demonstrado aí a, a equação para se calcular ela. Ok? Então, foi aquela afirmação. Toda vez que eu tiver catracas em contato direto ou por corrente, elas vão ter a mesma velocidade linear ou velocidade escalar, como quiser chamar. São sinônimos. Bem, questão bem tranquilinha. Questão número 2, olha só, ele pede para a gente ler esse texto, né, que fala sobre um toca-disco aqui. Em um aparelho de toca-disco, como o da imagem, um disco de vinil gira com uma velocidade angular constante, com uma agulha percorrendo as ranhuras da superfície, capta os sinais mecânicos decorrentes desse contato e converte em sinais elétricos, que são enviados para o circuito do aparelho. Considera-se o início do disco a faixa situada na sua borda e final a mais próxima do centro. Então aqui, ó, o início do disco, a gente tem a música, né, a faixa do início, e conforme vai vindo para cá, a gente vai ter a música final, tá mais próxima do centro.
Bem? Então a faixa 1 do disco está aqui e a faixa final está bem aqui. Continuando a nossa leitura. Cada faixa pode ser considerada um conjunto de várias circunferências concêntricas. É que estão no mesmo centro. Então, uma circunferência que tem esse centro, outra circunferência que tem o mesmo centro. E assim sucessivamente. Ok? E o tempo que a agulha leva para ler todas as informações de uma faixa e o tempo de duração da reprodução dessas informações pelo alto-falante do aparelho são correspondentes. Por exemplo, se a música 2 tem 2 minutos de duração, a agulha demora 2 minutos para percorrer a faixa. Tudo bem? Está afirmando. Aí vem com a pergunta, a questão número 2. Considere que a primeira e a última faixa do disco, a velocidade linear da agulha em relação ao ponto de contato com o disco é. Ele quer saber a velocidade linear da agulha, ok? Então, vou representar aqui, ó, um círculo e outro círculo, ambos com o mesmo centro. O que eles têm nitidamente de diferente são os raios. Bem, vou representar aqui o raio desta e o raio desta daqui. Tudo bem? Lendo de novo. Considerando que a primeira e a última faixa do disco, a velocidade linear da agulha em relação ao ponto é ok. Tudo bem? Vamos ler as alternativas. Maior no início do disco, pois a distância até o centro é maior? Vamos ler as outras. Essa aqui parece fazer sentido. Olha só. Se aqui a distância do centro é maior, então ela tem que percorrer uma distância muito maior no mesmo tempo, se a música durar o mesmo tempo que essa, né? Vamos supor que as duas músicas durem 2 minutos, essa e essa. As duas têm o mesmo tempo, supondo aqui. Essa daqui, a agulha tem que andar muito mais no mesmo tempo. Essa aqui tem 2 minutos para percorrer uma trajetória pequenininha. Essa aqui tem 2 minutos para percorrer uma trajetória muito maior. Então ela vai ter que ter uma velocidade muito maior do que a outra. Vai ter que correr muito mais rápido, né? Então, continuando. Letra B. Maior no início do disco, pois a distância do centro é menor. Ixi! Essa aqui viajou, hein? Viajou legal. Maior no início, a distância é maior, não menor. Igual nas duas faixas, por a velocidade angular é constante. De fato, a velocidade angular é constante. Tudo bem. Mas ele não pergunta da velocidade angular. Ele pergunta o quê? Da velocidade linear. D. Menor no final do disco, pois a distância até o centro é maior. A velocidade aqui é menor. Certo, é menor. Porque a distância até o centro é maior? Não, não faz sentido. É menor a distância. Maior, no final do disco, a distância até o centro é maior. Também trocou tudo. E aí a gente chega à conclusão de que a nossa resposta correta é de fato essa daqui. Se fosse dois atletas, por exemplo, correndo em duas pistas distintas, em volta de um campo de futebol, por exemplo, partindo desses pontos aqui, ponto A e ponto B. Vamos supor que vocês tivessem que terminar a prova no mesmo tempo, tudo bem? Você ia querer começar em qual pista? Na pista A ou na pista B? Óbvio que você ia querer terminar, correr na pista A, porque você tem o mesmo tempo para percorrer uma distância pequena. Olha esse outro, coitado. Tem que fazer uma distância muito maior que ti para terminar no mesmo tempo. Então é desvantagem para ele. Boas, ele tem que ter uma velocidade muito maior do que quem está aqui para que cumpra a missão. Tem sentido? Vamos para a próxima. Aqui, questão número 3, são 8, né? 3/8. Duas polias de raio R1 e R2 estão ligadas em si por uma correia, sendo que R1 é igual a 4R2. Então, eu vou representar aqui, ó. R1 está aqui, R2 está aqui. Estão ligadas por corrente, beleza? De modo que esse raio aqui, ó, eu vou chamar de R1 e esse aqui, 4 vezes R1. Bem? Tranquilinhos? Ok. Sabendo que a polia R2 efetua 60 rotações por minuto, esse termo significa rotações por minuto, isso é frequência, quantidade de voltas por minuto. Mas sabe, não era hertz? Hertz é se fosse por segundo, né? Como é por minuto, a gente deixa em rotações por minuto mesmo. Ele quer saber qual é a frequência da polia R1. Tudo bem? Então vamos lá. Se estão ligados por corrente, a gente conclui que R1 vezes F1 tem que ser igual a R2 vezes F2. Bem? Estou chamando essa daqui de 1 e essa daqui de 2. E qual que é o raio de R1? A gente chamou de R1. Qual é a frequência de F1? É o que a gente quer saber.
beleza? Quer saber a frequência dela? Raio de R2 é 4 vezes o raio de R1. Foi isso que a gente concluiu. Esse raio aqui da polia 2 é 4 vezes R1, que a questão falou. E a frequência de 2, ele diz para a gente que é 60 RPM. Aí você vem aqui, ó, tem R1 deste lado e R1 deste lado também, concluindo que a frequência de 1 tem que ser igual a 4 vezes 60, ou seja, F1 vai dar 240, beleza? Tudo bem? Ih, não tem resposta. Beleza? Talvez se a gente não errou nada aqui, ó. Deve ter sido um erro de digitação meu, tá bom? Vamos lá. Duas polias de ar estão ligadas por uma série de corrente. De modo que 4, sabendo que a polia R2 tem 60 RPM, então essa aqui vai ter que ter, de fato, 240 RPM, tá bom? O pessoal deve ter errado a digitação, tá bom? Não tem alguma alternativa, mas a resposta é essa mesmo, ok? Continuando aqui. Resposta 240, tá? Tudo bem, de vez em quando acontece. A gente errar também aí. Beleza? Vamos lá. Continuando. Olha essa daqui. Eu vou deixar essa para o final. A gente volta nela. Vamos fazer mais uma desse tipo aqui que acabou de fazer. Questão número 5. A figura abaixo representa duas polias, 1 e 2, de raios R1 e R2. Beleza? Raio R1 e R2. De modo que o raio da polia R1 é menor que o raio da polia R2. Tudo bem? E estão ligadas por corrente. Com base nisso, a gente consegue afirmar o quê? Consigo afirmar aqui que a frequência de rotação das duas polias são iguais? Não. Não dá para afirmar isso. Se os raios são diferentes, elas vão girar quantidade de voltas diferente para cada tempo. B. A velocidade angular das duas polias são iguais? Não. Só seriam com certeza iguais se elas estivessem no eixo comum. Ah, mas se tiver ligadas por corrente, não tem como ser igual? Tem, se tiver o mesmo raio. É o mesmo raio. Mas a questão já afirmou para a gente que os raios são diferentes. Beleza? R1 é menor que R2. A afirmação número letra C. O período da polia 1 é menor que o da polia 2? O período. Sabe falar da frequência, né? Olha só, de cabeça. Se essa daqui tem um raio menor, ela vai girar mais ou menos vezes por segundo. Beleza? Ela vai girar mais. Quando essa aqui dá uma volta, essa aqui dá mais de uma volta. Então, a frequência de 1 é maior que a frequência de 2. Certo? Mas o que é período? O período não é o inverso da frequência? O período não é o tempo que eu demoro para dar uma volta? Se essa daqui dá mais voltas no mesmo tempo, então cada volta demora um tempo menor. Faz sentido? Se ela dá mais voltas a cada instante de tempo, cada volta dela é muito mais rápida. Demora um tempo muito menor do que a dessa daqui. Beleza? Vamos supor que essa aqui, só chutando valores aleatórios, demore 10 segundos para dar uma volta. Uma volta. Uma volta. Essa aqui, nos mesmos 10 segundos, deu duas voltas. Portanto, dá uma volta, 10 segundos. Essa aqui dá duas voltas em 10 segundos. Beleza? Duas voltas em 10 segundos. Quanto tempo demorou uma volta dessa daqui, que é o período? 10 segundos. Quanto tempo demorou uma volta dessa daqui? Porque em 10 segundos ela deu duas voltas, então cada volta demorou 5 segundos. Então o período dessa aqui é menor, é 5 segundos, do que o período dessa daqui, é 10 segundos. Então, de fato, o período dessa 1 tem que ser menor do que o da polia 2. Continuando aqui, olha só, em uma máquina existem duas polias ligadas por uma correia, girando sem deslizamento. Elas estão ligadas por correia, então vou representar aqui, ó, as duas ligadas por corrente. Aqui. Maravilha. Os diâmetros são, opa, ele deu o diâmetro, né? 12 centímetros. E o diâmetro dessa aqui é 3 centímetros. 3 centímetros. Se a frequência de rotação da polia maior é F, então vou chamar isso aqui de F, beleza? Podemos dizer que a frequência da polia menor vai ser,
Eu vou chamar essa polia de A e essa de B. Então, a frequência de A vai ser F. Qual vai ser a frequência de B? Essa é a pergunta. Ora, a gente já fez dessa daqui. Então, se está ligada por corrente, o raio de A vezes F de A tem que ser igual ao raio de B vezes F de B. Quanto vale o raio de A? O diâmetro é 12 e o raio é 6 centímetros. A frequência de A ele pediu para chamar de F. Olhando para B, quanto vale o raio de B? Se o diâmetro é 3, o raio é 1,5 centímetro. E a frequência de B? É o que a gente quer saber. Continuando aqui em cima. Vai ficar assim, ó. 6F. Eu vou pegar esse 1,5 que está multiplicando e passar dividindo para cá. Dividir por 1,5 vai dar FB. 6 dividido por 1,5, isso dá 4F é igual a FB. Aí a gente terminou a questão, concluindo que a frequência de B é 4 vezes a frequência de A. Dando como alternativa a questão, aqui a alternativa letra E. Letra E aqui pra gente, ó. Aí da frente. Aí, 4F. Repara uma coisa. Você dá pra fazer de cabeça essas questões. Quantas vezes o raio dessa daqui é menor que o raio dessa? O raio dessa daqui é 6. E o raio dessa daqui? 1,5. 1,5 é 4 vezes menor que 6. Certo? É 4 vezes menor que 6. Obviamente, a frequência dela, então, vai ser 4 vezes maior. Aquela que tem menor raio, ela vai ter maior frequência, ela vai gerar mais certo tempo. Tudo. Quantas vezes mais? A mesma proporção em que seu raio é menor. Se o raio dela é 4 vezes menor do que o raio dessa, ela vai ter uma frequência 4 vezes maior. Boas? Então, vamos continuar aqui. Olha só, de cabeça a gente faz essa 7 agora também, ó. Duas polias da figura, as duas polias da figura baixa estão acopladas por meio de uma correia. Estão girando em sentido anti-horário. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, então vou colocar aqui, ó. O raio dessa é o dobro, então vou chamar de 2R1 e essa daqui de R1 apenas. Beleza? A gente pode afirmar o que da relação das frequências? De cabeça, igual a gente fez com a outra, eu vou fazer em cálculo, mas antes de cabeça, olha só. Se o raio dessa daqui é o dobro do raio dessa daqui, então o raio dessa é metade dessa daqui, concorda? O raio dessa daqui é metade do valor do raio dessa. Pois, se ela tem um raio 2 vezes menor que a polia 1, ela tem um raio 2 vezes menor, raio metade da outra, ela vai ter a frequência 2 vezes maior. Então, de cara, a gente já conclui que F1 é o dobro de F2. Marcando aqui como alternativa correta. Letra E, F1, o dobro de F2. Boas, F1 é o dobro de F2. Ah, eu não entendi, Gustavo. No cálculo não tem problema. A gente vem aqui, ó. RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Bem? Raio de A, chamamos de R1. Frequência dela é o que a gente quer saber. Raio de B, 2R1. Frequência de B, ele chamou de F2. R1 aqui, R1 aqui. Concluindo que F1 é 2. Também pela matemática, sabe? Boas? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Saca só. A imagem a seguir mostra duas polias ligadas por uma correia. Marque a alternativa correta, sabendo que o raio da polia 1 é o triplo do raio da polia 2. Então, o raio da polia 1 é 3 vezes o raio da polia 2. Isso aqui eu vou chamar de R2. De cabeça também. Se o raio dessa daqui é 3 vezes menor, conclui que a frequência dela, a frequência de 2, é 3 vezes maior que a frequência de 1. Mas vamos ver se essa informação ajuda a gente de alguma forma. E as alternativas? A polia 1, essa maior,
Possui frequência maior que a da polia 2? Não. Se ela tem raio maior, tem frequência menor. B. A velocidade linear da polia 2 é maior que a da polia 1? Não, porque a gente, quando estão associados assim, velocidades lineares são iguais. Ok? Letra C. A velocidade angular da polia das duas polias é igual? Não, só são iguais de cara se elas estiverem no eixo comum. E para ser igual quando elas estão ligadas por corrente, tem que ter o mesmo raio. E a gente acabou de concluir que não tem o mesmo raio. Letra D. A frequência da polia 2, qual que é 2? Essa daqui. A frequência da polia 2 é o triplo da frequência da polia 1? Ah, óbvio, a gente acabou de concluir de cabeça essa daqui. Beleza? Então marcamos a alternativa letra D. Voltando naquela que eu havia prometido, né? Deixar por último, então vamos lá. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele diz pra gente o seguinte, ó. Na bicicleta, a coroa A, aqui, a coroa A, é conectada à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está parado. Nessa situação, o que a gente consegue afirmar sobre as velocidades angulares de A, B e C? Beleza? E cara, pessoal, olha aqui, ó. A catraquinha B, ela gira junto com a roda, tudo bem? Elas não deslizam. Quando uma dá um giro, a outra também dá um giro. Tem que estar juntas. Então elas estão ligadas por um eixo comum. Tem um eixo aqui, ó, saindo da tela, indo para o seu olho, de modo que essa catraca gira num certo tempo, dá 360 graus, e a roda também dá 360 graus no mesmo tempo. Elas estão ligadas por eixo comum, então a gente conclui de cara aqui que a velocidade angular de B é exatamente igual à velocidade angular da roda. E a gente olha para as alternativas aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem. Opa. B igual da roda? Sim, na letra A. Aqui, ó. Não, já descartamos. Aqui, de B igual da roda? Sim, legal. Aqui não, já descartamos, já descartamos. Temos 3 alternativas, ficamos com 2. Essa e essa. Mas e agora? Como é que eu faço para saber qual que é a correta? Eu preciso saber a relação delas com A. Ora, A em relação a B vai ser maior, igual, menor. O que que é velocidade angular? É a quantidade de ângulo que eu percorro por tempo. Faz sentido? Olha só, se essas duas aqui são ligadas, elas têm a mesma velocidade linear. Sabe disso? Mas significa o seguinte, como essa daqui é menor do que essa, bem menor, bem, essa de trás é menor que essa, significa que quando essa aqui dar uma volta, A dar uma volta, essa aqui deu mais ou menos que uma volta? Muito mais. Quando essa aqui dá uma volta, essa aqui dá mais de uma volta. Então, quando essa aqui dá 360 graus num tempo t, essa daqui deu mais de 360 graus. Bem, no mesmo tempo, essa aqui deu mais de 360 graus do que essa daqui. Ela percorre mais ângulo do que essa no mesmo tempo. Então, essa A tem uma velocidade angular menor do que a de B. Então, a gente vai concluir que A tem uma velocidade angular menor do que a de B, que por sua vez é igual a R, marcando como alternativa correta a letra A. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Espero que aí ajude bastante vocês a fazerem a prova de vocês. Beleza? Até o nosso próximo encontro. E estudem por aqui, pelos materiais, pela lista. Vou compartilhar isso aí com vocês. E tamo junto. Grande abraço.